Na vida, somos sempre, diariamente, desafiadas a sempre aprender coisas novas e relevantes, que possa fazer a diferença no nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, se quisermos atingir os nossos objetivos. No entanto, não são todos os conhecimentos, todas as lições e princípios que aprendemos que irá nos trazer a verdadeira transformação e realização que tanto desejamos. Pois existem conhecimentos que não farão a menor diferença no meu e no seu desenvolvimento pessoal. Por outro lado, existem lições que, quando encontramos, são verdadeiras pérolas que não podemos desprezar, mas se nós praticarmos de forma intencional, nós traremos mudanças significativas para a realidade que nós queremos transformar. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 lições maravilhosas que eu encontrei e tem mudado a minha maneira de pensar e agir. E eu quero compartilhar com você. Se você souber fazer bom uso delas, já terá sabedoria suficiente para não ficar aí andando em círculo, tateando, buscando sua realização pessoal e financeira. Então vem comigo e chega de achar que todo e qualquer conhecimento que você encontra por aí irá virar aquela chave que você precisa para alcançar o nível de vida e a realidade que você tanto sonha. Olá, que bom te ver por aqui. Meu nome é Miriam Terra, eu sou idealizadora do projeto Finanças no Divã. Eu ajudo mulheres a investir, sim, mas com foco nas emoções, para fazer com que as nossas emoções sejam a maior aliada nesse processo. E se você curte conteúdo como esse, ative o sininho, curta e se inscreva para você não perder as dicas preciosas que eu sempre trago por aqui. Bom, eu amo ler e nesses dias eu tenho lido um livro do empresário Felipe Miranda. Ele é dono da Empíricos, ele é sócio também do banco BTG e o livro se chama O Filho Rico. Na verdade, o livro tem 11 lições. Eu tirei apenas 3, que eu estou encantada e quero compartilhar aqui com vocês. Essas 3 lições têm me ajudado a mudar a minha postura mental e comportamental. O Felipe Miranda, ele escreveu esse livro para contemplar os seus 3 filhos e deixar como legado para eles. E eu achei isso tão lindo, achei isso tão especial e deu até aquela invejinha. Porque, de fato, eu também não recebi do meu pai essas lições sobre riqueza e sucesso. E eu tenho certeza que a maioria de nós não recebeu. Mas não quer dizer que nós não podemos replicar isso para os nossos filhos, né? Há um mito na nossa sociedade, há um clichê de que nós não falamos sobre finanças. Não falamos sobre finanças em casa, não falamos no trabalho, não falamos nas escolas, não falamos nas igrejas. Parece pecado capital. Então, quando a gente cresce e chega na idade adulta, nós começamos a trabalhar e pegamos pela primeira vez em dinheiro e logo lá vem a dificuldade de lidar com isso. Por isso que às vezes muitos de nós começa a ter problemas financeiros porque passou boa parte da vida sem falar, sem aprender um assunto tão relevante como esse. Bom, o livro, ele nos alerta a ficar atento ao tipo de senso comum, né, de inconsciente coletivo, de que a gente acha que riqueza e sucesso são frutos de 3 coisas: inteligência e talento, herança ou aquelas dicas, sonhe grande, sonhe alto, né? Na verdade, o livro nos desafia a não acreditar em nada disso. É claro, esses 3 elementos ajudam, mas não garantem. Basta você olhar em volta de você e perceber quantos amigos ou amigas suas estudaram com você ou estudam até hoje, são frutos de herança, receberam herança de pais, de avós, ou então eram inteligentíssimos ou talentosíssimos, ou sonharam grande e não chegaram lá. E é possível fazer uma lista de pessoas que vieram de famílias simples ou famílias simples mesmo e que alcançaram grandes fortunas. Então esses clichês, essas 3 coisas, herança, inteligência e talento e sonhar alto,
não é garantia de que você vai ter riqueza e sucesso. O livro alerta para a gente se entregar a uma busca, mas para isso é fundamental conduzir a nossa busca, colocar a nossa mentalidade em cima de princípios assertivos e corretos, que lhe pouparão tempo e dinheiro. E aí você deve estar se perguntando, que princípios corretos são esses, Meire? Princípio é o que serve de base para dar sustentação para suas atitudes. E é a causa primeira, é a razão de ser das coisas da sua vida. E princípios é uma coisa tão forte que o Ray Dalio, ele escreveu um livro chamado Princípios, justamente para mostrar o quanto nós devemos ser fiéis aos nossos princípios, não importando a situação. Justamente quando você é firme nos seus princípios, você passa por qualquer situação de dificuldade na vida e sai melhor do outro lado. Então, esses princípios devem estar enraizados na nossa mentalidade para superarmos qualquer obstáculo e os momentos mais improváveis da nossa vida. Bom, geralmente, esses princípios, eles não saem de moda e eles não vão com a maioria. A maioria não é uma boa conselheira. E a outra coisa, eles não são sempre gostosos da gente seguir, né? Os princípios, geralmente, eles têm uma característica própria de não estar nem no meio da maioria, nem sempre é gostoso de se fazer e é um caminho de poucos mesmo, né? A maioria gosta de atalhos, gosta de coisas mais fáceis. E geralmente esses princípios exigem uma mudança de mentalidade e de postura. Mas o problema é que falar em mentalidade nos dias atuais virou moda, porém, quase sempre com as mesmas repetições comuns e recomendações muito ruins, do tipo: corra atrás dos seus sonhos e suas paixões, mire alto, insista até dar certo. Muitas pessoas sonham e não chegam lá. Muitas pessoas são competitivas e persistentes e mesmo assim perdem. Napoleão, por exemplo, ele era apaixonado por guerra. Sonhou invadir a Rússia e isso foi o começo da sua decadência. O próprio autor do livro, Felipe Miranda, narra que ele sonhava em ser um grande jogador da seleção brasileira de futebol. Treinou demais, se esforçou muito, mas não chegou nem perto. Então, a mentalidade do sonho grande, ela é especialmente problemática porque torna os nossos fracassos mais dolorosos, pois sempre nós vamos achar que falhamos em acreditar ou que nós não insistimos o suficiente. O livro defende a paixão pragmática é uma pessoa apaixonada pelo que faz, mas não é cega e não é apenas uma sonhadora. Esse princípio é muito eficiente porque a paixão pragmática é a combinação de dois elementos: gostar muito do que se faz e ponderar isso com uma boa dose de realismo. E o que é ser realista? É fazer o que tem que ser feito, independentemente de você gostar ou não e independentemente de sentimentos. Um exemplo disso é um médico que é apaixonado por fazer cirurgias, mas nem todo dia ele está afim de fazer cirurgia. Ou será que ele fica feliz em ser acordado de madrugada para fazer uma cirurgia de emergência? Por mais então que você ame fazer uma determinada coisa, a realidade mostra que nem todo dia vai ser um mar de rosa. Uma coisa muito comum que acontece conosco hoje é olhar a vida do outro e achar que elas sempre foram decididas, que sempre souberam o que fazer, que tudo já estava desenhado para elas. Mas isso é uma ilusão. É preciso tentar, tentar e tentar e tentar mais uma vez. A coisa mais importante da paixão pragmática é que ela desenvolve a nossa competência e nos ajuda a ser muito bom na área que a gente é apaixonado. Porque uma vez que você se interessa por uma área, você começa a sentir prazer por ela. E isso te leva a estudar, a se tornar um especialista e você então passa a se auto-identificar como tal. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou artista, eu sou arquiteto, eu sou dentista, eu sou personal e assim vai. Então você desenvolve uma paixão e seu estilo próprio dentro dessa área que você é apaixonado. E daí, de especialista, você abre seu próprio negócio, você começa a se identificar e a ramificar e a crescer. E essa obsessão gostosa faz com que você desenvolva seus projetos de vida em torno dele e você passa a desenvolver mais ainda o seu projeto e você cresce muito mais com isso.
E aí você encontra propósito e passa a retribuir em forma de gratidão com benefício para a sociedade. A segunda lição que o livro traz é: tome cuidado com a escravidão. E o livro narra a história de Roberto, que vive na cidade de São Paulo e tem o sonho de ter um carro chamado Jaguar. O Jaguar é um carro que custa R$500.000. Ele vai de 0 a 100 km em menos de 5 segundos. Mas o que Roberto quer mesmo não é a velocidade do carro. Roberto almeja atrair os olhares de inveja que um carro desse tipo costuma atrair. O problema é que Roberto não tinha todo esse dinheiro e precisava financiar. E eu te pergunto, você sabe qual é a porcentagem de carros de luxo no Brasil que são financiados para atender clientes com o perfil do Roberto? Você acha que é uma média de 10%, de 5%? Falso. No Brasil, dependendo da marca, até 60% dos carros de luxo são vendidos financiados. No caso do Jaguar, 50% da frota é vendido financiado. E as próprias concessionárias já se associaram a bancos. Dentro da própria concessionária já existem bancos que o cliente já sai ali com o carro financiado, para não dar tempo dele para casa e pensar e desistir da compra. E aí ele paga esse Jaguar por vários anos. No entanto, o Roberto não entende que, junto com o carro, ele vai pagar também seguros caríssimos, manutenção caríssima, mecânico caro, né? E não pode ser qualquer mecânico, tem que ser um mecânico da concessionária, impostos caríssimos, né? E quantos Robertos nós não temos no mundo que tem, então, essa necessidade de comprar um carro desse? A pergunta que se faz é: por que alguém faria algo desse tipo? Por desejo de status. O desejo de status é o caminho para a infelicidade, pois você passa a gastar um dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que nem gostam tanto de você assim. E você fica triste porque você se compara com o outro e sempre haverá outro que aparenta ter mais felicidade e mais riqueza do que você. O carro importado é um exemplo extremo disso, mas a escravidão pode se dar também em cima daquele guarda-roupa cheio de roupas que você nem usa, ou para aquela necessidade de trocar de celular pelo da última geração que acabou de sair, ou por aquela bolsa importada sem a qual você não será feliz. A maior parte das pessoas passa a vida nessa competição estúpida e carente, da qual ninguém sai ganhando. São pessoas que, no fundo, no mínimo, não gostam muito de si mesmas. E elas têm muito medo de que as outras pessoas não gostem, então elas se enchem de coisas achando que serão amadas e aceitas. Todos nós queremos ser amados, mas não acho que se você tiver alguma coisa de luxo e postar isso nas redes sociais, que a sua autoestima vai finalmente melhorar, porque não vai. O efeito de gastar, por outro lado, é efêmero, passa rápido, o cérebro logo se esquece de tudo que você comprou e você nem lembra mais daquilo que você adquiriu. E além de mais, ostentar atrai o pior tipo de gente. E para falar a verdade, nenhum relacionamento duradouro e feliz começou com alguém mostrando um relógio caro para o pretendente. Essas ações reforçam um ciclo sem fim de gastos inúteis e infelicidade. Se por um lado, a roda da competência nos ajuda a desenvolver e ficarmos muito bom naquilo que a gente gosta, por outro lado, a roda da escravidão revela uma dualidade infinita de uma pessoa endividada e feliz. A roda das pessoas que se encontram dentro dela geralmente possui as seguintes características comuns: detestam o trabalho que fazem, se sentem estressadas e inseguras, mas não têm patrimônio para pedir demissão. Assim, elas acham que serão felizes comprando coisas, aí tornam todo o seu dinheiro consumindo coisas inúteis. Ficam refém de aparências, tornam-se alguém que só fala em bens materiais e atrai pessoas fúteis em uma competição exibicionista sem fim e se sentem vazias e sem propósito. Amor próprio é fruto de coisas que o dinheiro não pode comprar. Ter orgulho de fazer parte de uma família legal, ter orgulho de ter amigos de longa data, ter um estilo de vida saudável e atlético, reconhecer a competência dos pares no trabalho, saber que ele é melhor do que você em algumas coisas, sentir-se parte de algo maior e um propósito maior do que você, isso tudo o dinheiro não pode comprar.
E, por fim, aprender a se importar menos com o que os outros pensam a seu respeito e se importar mais com aquilo que você pensa a seu respeito. E o grande segredo para não cair nessa roda da escravidão é: o sucesso é fruto de uma busca permanente por aprimoramento. Mas lembre-se que nessa corrida você está competindo, acima de tudo, consigo mesmo. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você e que tem mudado a minha vida, a minha maneira de pensar é: comece a comprar ações o quanto antes. E você deve estar se perguntando: Miriam, por que comprar ações? Ações são pedaços de empresas. E pedaços de empresas torna você um acionista de uma grande empresa, de uma grande multinacional. A possibilidade de você dobrar o seu dinheiro, triplicar, se essa empresa crescer, é grande. Por outro lado, as ações, muitas empresas distribuem dividendo entre os seus acionistas. E o livro ele traz a história de dois homens. Um é o Jim Simons e o outro é o Warren Buffett. E ele conta como é importante nós começarmos a investir o nosso dinheiro comprando ações o quanto antes. Como o tempo, os juros compostos, eles fazem toda a diferença quando nós temos paciência para esperar. Por falar em paciência, existe um vídeo na internet chamado Marshmallow. É um experimento que foi feito nos Estados Unidos com algumas crianças. Esse vídeo mostra a nossa incapacidade, a nossa intolerância em lidar com recompensas futuras. Nós temos um cérebro muito imediatista que quer as coisas para ontem. O nosso cérebro, infelizmente, ele tem essa necessidade imediatista de receber a recompensa agora. E esse experimento, ele retrata bem isso, porque ele coloca umas crianças numa sala e coloca um prato de marshmallow na frente de cada uma delas. E a tutora lá que está fazendo o experimento, ela fala: olha, se vocês puderem esperar até eu voltar, vocês vão ganhar, tinha um marshmallow no prato, vocês vão ganhar 2 marshmallows. Então, o cérebro das crianças, desde criança, nós já temos esse condicionamento no cérebro. O cérebro das crianças simplesmente não conseguia imaginar que você dobraria a sua recompensa, você ia ganhar em dobro a sua recompensa. E logo que a tutora ela sai da sala, então, as crianças ficam ali enlouquecidas, doidas para comer o marshmallow. Algumas até comem, tem uma que joga na boca e fica lá com a boquinha cheia, fingindo que não mexeu. A outra passa a mão no marshmallow, que chega a vir o olho. Uma fica impaciente, começa a se mexer. Enfim, desde criança nós já temos essa dificuldade de esperar uma recompensa no futuro. Nós queremos tudo para agora e satisfazer o prazer da nossa mente agora. Então, se você puder e tiver oportunidade, veja esse vídeo no YouTube, chama Marshmallow, que vale muito a pena. Bom, e aí o livro ele traz sobre essas duas pessoas, Jim Simons e Warren Buffett. E ele relata o seguinte: o Jim Simons, ele conseguiu, junto com a equipe dele, uma rentabilidade de 66% ao ano nos investimentos dele. Uma rentabilidade de 66% ao ano é extraordinária. Enquanto que o Warren Buffett conseguia um rendimento de apenas 22% ao ano nos rendimentos dele, bem abaixo do Jim Simons. E só que hoje o Jim Simons ele tem 83 anos e o Warren Buffett tem 91 anos. E o patrimônio do Warren Buffett é nada mais, nada menos do que 113 bilhões de dólares. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, enquanto o patrimônio do Jim Simons, que recebia conseguia um retorno de 66% ao ano nos seus rendimentos, hoje o patrimônio do Jim Simons é apenas, entre aspas, 24 bilhões de dólares. E você deve estar se perguntando: mas Miriam, como? Se o Jim Simons ele conseguia um rendimento de 66% ao ano e o Warren Buffett conseguia um rendimento de apenas 22% ao ano, como pode hoje o Warren Buffett ser mais rico, muito mais rico do que o Jim Simons? A resposta está simplesmente no juros compostos ao longo do tempo. Como eu falei, o Warren Buffett hoje tem 91 anos e ele começou a investir com 10 anos de idade. O Jim Simons, ele, com a equipe dele, descobriu um fundo que lhe rendeu trouxe essa rentabilidade de 66% ao ano para ele, quando ele já tinha 50 anos de idade. Ou seja,
O Warren Buffett tem nada mais, nada menos do que 8 décadas de juros compostos na vida dele. 8 décadas. Enquanto Jim Simon tem apenas 3 décadas de juros compostos, porque hoje ele tem 83 anos. Então, essa é a lição que diz que o quanto antes nós começarmos a investir, mais nós vamos nos beneficiar dos juros compostos. E o nosso cérebro tem essa dificuldade de identificar isso. Tanto é que se eu perguntar para você agora, quanto é 2 vezes 15? Seu cérebro vai te dar uma resposta rápida. Mas se eu perguntar para você, quanto é 2 elevado a 15? Talvez você demore um pouco mais para responder. Então, tem respostas que o nosso cérebro dá de forma intuitiva, mas tem outras que se tornam um pouco mais complexas. Os juros compostos é um exemplo disso. Ficar atento a esses fatores é fundamental para quê? Para você começar a investir o quanto antes, comprar ações e mesmo que a ação que você compre seja uma ação que hoje pinga centavos na sua conta, ou de dividendos, ou ela vai crescendo pouquíssimo, bem pouquinho, no início começa pequeno, mas depois, de uma hora para outra, se torna muito grande. E só uma observação em relação ao Warren Buffett, a fortuna do Warren Buffett, dos 113 bilhões que o Warren Buffett tem hoje, 110 bilhões ele conquistou depois do aniversário dele de 65 anos. Ou seja, é no longo prazo, nós precisamos desenvolver essa mentalidade. Essas 3 lições são lições assim que trazem para a gente uma nova olhar, uma nova forma de pensar. Muitas vezes, quando nós lidamos assim com a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos perceber que o pensamento delas não está em nada disso que eu estou falando aqui. A maioria delas nos chama toda hora para ir ao shopping gastar, nos chama toda hora para comprar alguma coisa. E quando você fala assim, vamos comprar umas ações, talvez a maioria das pessoas que estão ao seu redor vão achar estranho. E é aí que eu falei lá no início desse vídeo sobre os princípios, que a maioria das pessoas não gosta de andar muito por eles. É um caminho estreito, é um caminho que poucos trilham por ele. Então, tenha coragem de contrariar a maioria. Eu te desafio a ter coragem de fazer coisas diferentes. Eu te desafio a pensar diferente, a não pensar como a maioria pensa sempre. E que você seja sempre desafiado a fazer coisas que quase ninguém está disposto a fazer. Quando nós fazemos coisas que quase ninguém está disposto a fazer, a tendência é que ocupemos lugares que quase ninguém poderá chegar, por falta de conhecimento, de habilidade técnica e emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as dicas preciosas que eu sempre trago por aqui.